Vamos lá? No encontro de hoje, a gente vai tratar da mitologia grega na perspectiva da contribuição que ela dá para entendermos o processo de criação do mundo. Antes de entrarmos propriamente no assunto, eu quero que você entenda que a gente está fazendo aqui uma mega viagem. Então, na última aula, a gente falou da Grécia, propriamente dita, espacializamos a Grécia, lembrando que existe uma Grécia continental, existe uma Grécia insular, ou seja, formada por ilhas, e existia, nesse momento histórico do qual estamos falando, uma Grécia asiática. Também fizemos uma temporalização da Grécia. Então, tratamos da Grécia nas suas cinco temporadas. Pré-homérica, homérica, arcaica, clássica e helenística. Quando falamos de mito, a gente fala de uma história sagrada, de uma história associada, ligada a uma tradição, que pode ter elementos verdadeiros ou não. É uma narrativa. Espera-se que essa narrativa possa trazer problemas e soluções para questões que são cotidianas dos povos que estão a elas associados. Então, não sei se me fiz claro. Mas a ideia é que o mito é uma história, o mito é uma narrativa associada ao sagrado, associada a uma tradição, e dentro dessa história, dentro dessa narrativa, que é passada oralmente de vô para pai, de pai para filho, né? Ela tenta dar conta de questões e tenta dar conta de problemas que são cotidianos. Então, quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, a gente está falando do papai que está sentado com o filhão e vai tentar explicar para ele como nasceu o mundo. Vai tentar explicar para ele como surgiu aquela planta. Vai tentar explicar para ele como surgiu o ser humano. Vai tentar explicar para ele, fora dos argumentos da filosofia, fora das comprovações científicas, uma tentativa de explicação do mundo a partir de uma narrativa, a partir de uma história. Isso é um mito. O mito é, portanto, constituído por muitas tradições. Por isso que é muito comum a gente passear pelos mitos egípcios, pelos mitos gregos, pelos mitos celtas, pelos mitos hebraicos, pelos mitos suméricos, pelos mitos, e encontrarmos pontos de interseção. Por que há tantos pontos de interseção entre as histórias? Porque essas histórias são contadas de pai para filho. Essas histórias são contadas de geração para geração. Há, inclusive, quem tente explicar esse movimento de espalhamento do homem pelo planeta, então, considerando que o Homo sapiens sapiens data de aproximadamente 200 mil anos, e que teria surgido na África, em algum momento ele se expande da África para a Europa, da África para a Ásia e depois para a América pelo Estreito de Bering. E aí, há quem tente fazer um estudo para observar por onde esse homem passou a partir da conexão que eventualmente possa existir entre os mitos. É claro que também há quem o faça a partir da conexão que possa haver entre as moléculas de DNA, a partir da conexão que possa haver entre vírus, da conexão que possa haver entre bactérias. Então, eu só quero que você entenda que
há sempre tentativas de explicar de que maneira, ou pelo menos como, o homem se espalhou pelo mundo. Então, começamos o nosso encontro falando da Grécia, já demos um passo para tentar entender o conceito de mito, e agora eu preciso que a gente entenda o conceito de mitologia. Sempre que falarmos a palavra logia, logos, eu quero que você associe a duas palavras na nossa língua, na língua portuguesa. Então, todas as vezes que recuperarmos a palavra logos do grego e lançarmos essa palavra no universo da língua portuguesa, eu preciso que você tente compreendê-la em duas perspectivas. Uma já é muito conhecida, é a palavra logos como estudo. Então, mitologia seria estudo do mito, estudo dessa narrativa sagrada e ligada a uma tradição. Mas também quero lembrar a você que a palavra logos dá origem a diálogo, monólogo. Logos, portanto, também diz da palavra. Diz da palavra. Quando o evangelista João vai tentar explicar quem é Jesus de Nazaré, ele dá início aos seus versos dizendo: no início era Logos. Logos foi traduzido como no início era o verbo, porque no início era a palavra. Então, eu também preciso que você compreenda que mitologia, além de estudo do mito, pode ser o mito que expressa, o mito que fala, o mito que é verbo. Em que sentido? No sentido de que quando avançamos para dentro dos mitos egípcios e sumérios, quando avançamos para dentro dos mitos gregos, fenícios, persas, hebraicos, quando avançamos para dentro dos mitos celtas, dos mitos brasileiros que chamamos de folclore, o que vamos encontrar ali é uma forma de entendimento do mundo daquele que anunciou o mito, daquele que disse do mito. Então, quando alguém diz, ora, quem constrói o mundo é Zeus, ora, quem constrói o mundo é Júpiter, ora, quem constrói o mundo é... O que ele está dizendo para a gente é que há ali, na sustentação do seu discurso, uma forma de entendimento do mundo. Feito esse brevíssimo preâmbulo, eu preciso oferecer para você uma informação a mais antes de prosseguir, antes de entrarmos propriamente no castelo. Em algum momento, alguém precisou transformar essa narrativa ligada ao sagrado e a uma tradição em texto escrito. Então, eu quero que você entenda que não foi assim. Zeus, Afrodite, Poseidon, isso é depois. Antes da escrita, houve uma oralidade. Antes da escrita, houve quem dissesse. Antes da escrita, isso era passado pela oralidade de pai para filho. No nosso caso, especificamente, precisou aparecer Hesíodo e escrever a Teogonia. Precisou aparecer Homero e escrever Ilíada, escrever Odisseia. Precisou aparecer Plutarco, precisou aparecer Pausânias, precisou aparecer Ovídio. Precisaram aparecer autores que transformaram essa oralidade num texto escrito que poderia ser lido pelas próximas gerações. Muito mal comparando, mas para que você entenda, algo parecido aconteceu com os contos infantis.
Os contos infantis pertenciam à oralidade até que os irmãos Grimm, em pleno século XIX, transformaram tudo isso que estava no campo da oralidade em algo escrito. Então, o que eu vou dizer para você aqui, você vai encontrar em Hesíodo, Homero, Ovídio, Plutarco, Pausânias e mais um monte de outros autores que não citei e que podem ter, inclusive, entre si pequenas diferenças, pequenas divergências, porque foram retirados de uma oralidade. Não precisa ir longe, vai. O seu avô conta uma história, a sua avó conta a mesma história, e você percebe que entre eles há pontos de incoerência. Agora, imagine se alguém resolvesse escrever o que vovô disse e outra pessoa resolvesse escrever o que vovó disse. Quem quer que fosse ler depois perceberia que há ali pontos que não são propriamente coerentes. Então, é possível que você já tenha lido alguma coisa de mitologia grega no livro A e percebeu que era diferente do que havia sido escrito no livro B. Porque você precisa considerar que, quando falamos de Grécia, falamos de uma Grécia continente, ilha asiática. 2, falamos de pessoas diferentes que responderam por transformar essa oralidade em algo escrito e palpável. Feito essa introdução, onde apresentamos geograficamente e historicamente a Grécia, quem quiser mais, vai na aula sobre Grécia. Falamos sobre mito e mitologia. Identificamos quais são os passos imprescindíveis para a transformação dessa oralidade em algo escrito. É claro que para apimentar o caldo, eu preciso lembrar a você que há a necessidade de uma tradução dessas palavras e tudo isso que já tratamos no vídeo anterior e sobre o qual não vou falar novamente. Feito isso, vamos tentar entender o nascimento do mundo na perspectiva da mitologia grega. A primeira geração de deuses começa com caos. E é bom que eu diga para você, começa com caos, porque carecemos aqui de palavra melhor. Eu não poderia dizer que caos nasceu, porque Deus não nasce. E se não nasce, não morre. Isso é característica inexorável dos deuses. Se é Deus, não nasce. Se é Deus, não morre. Tá claro? Friedrich Nietzsche faz piada ao dizer da morte de Deus. E o faz na perspectiva à luz de Dostoiévski, em vídeo que também você pode assistir. Dostoiévski. Hoje eu estou danado de fazer propaganda, né? Mas veja, o que eu quero que você entenda é que o mundo é habitado por dois grandes grupos de seres nessa perspectiva. Aqueles que nascem e morrem, humanos, e aqueles que não nascem e não morrem, deuses. Caos, portanto, é o primeiro desses deuses. E é muito difícil explicar caos porque ele não é minimamente antropomorfizável. Não dá para pensá-lo na perspectiva humana. Caos seria você em contínua queda no escuro infinito.
Então imagine você caindo para sempre no escuro infinito, caindo para sempre no mais completo breu. Isso é caos. Surge Aya. Aya é a terra firme. Aya põe fim a caos, em certa medida. Aya é onde se pode tocar, chegar. Aya, em muitas medidas, inclusive, é comparado com o próprio planeta Terra. Hoje, aqueles que consideram o planeta Terra como uma espécie de corpo vivo. Aya. Aya tem suas grutas, suas reentrâncias. Aquele lugar, aquele Deus chamado Tártaro. Então, veja, caos, uma queda contínua no escuro, Aya, a terra firme, e Tártaro, que aqui não é nem molho de peixe, para peixe, né? Nem aquilo que dá nos dentes, mas as reentrâncias de Aya. Durante muito tempo, tentou-se associar, tentou-se fazer paralelo entre Tártaro e o inferno cristão. Não serve. Porque o inferno cristão, como o cristianismo nasce no deserto, o inferno é quente. E Tártaro é úmido. Se você for estudar mitologia do Alasca, você vai saber que o céu lá, o inferno lá é frio, né? Porque o inferno precisa ser um lugar onde se vai exacerbar aquilo que lhe parece ruim. Então, se você mora no paralelo 30 graus, na latitude 30 graus e é muito quente, o inferno é um lugar quente. Mas se você mora num lugar tão frio quanto o Alasca, o inferno é um lugar frio. Pegou essa? De modo que essa comparação acaba sendo vã. Foi? O quarto deus que aparece para a gente é Eros. Eros. Eros aqui é a energia que coloca tudo isso em movimento. Eros aqui é a energia que coloca tudo isso aqui em articulação. Portanto, caos, Aya, Tártaro e Eros fazem parte dessa primeira geração de deuses. Até aqui comigo, a coisa anda. E agora a gente está diante da seguinte cena. Um deus chamado Urano está cobrindo Aya. E aqui eu quero que você entenda cobrir em dois sentidos. Cobrir no sentido de cobertor, mas cobrir no sentido veterinário, né? Quando o boi cobre a vaca. Então eu quero que você entenda que Urano está se relacionando com Aya. Desse cruzamento, dessa cópula, nascem os titãs. Titãs. Os titãs têm 3 características. Eles são belos,
eles são fortes e eles são cruéis. Acontece que entre os titãs aparece um que se interessa pelo estrelato. Ele atende pela alcunha de Cronos. E Cronos olha para a mãe e fala: escuta aqui, mamãe. Tenho observado que papai fica em cima de você o tempo todo. E nesse caso, no sentido literal. Você vai encontrar esse diálogo em Exíodo. Ao que mamãe... Claro que não assim, né? Ao que mamãe teria dito: meu filho. Meu filho é uma frase que você encontra lá. Meu filho. O seu pai fica aqui em cima o tempo todo. Cronos pergunta: mamãe, mas isso não é ruim? E ela diz: é sim. É horroroso, na verdade. E aqui a gente já tira uma primeira lição mitológica. Nem sempre aquilo que nos parece prazeroso, nem sempre aquilo que é dito ser prazeroso, nem sempre aquilo que por convenção é prazeroso, vai ser prazeroso para você. É possível que alguém de longe que visse Urano sobre Aia, estou falando Aia o tempo todo, né? Está errado, é Gaia. Eu estou falando Aia o tempo todo, não sei por que motivo, é Gaia, Gaia, com G, Gaia. Se você assistiu gravado até agora e estava me achando mais completo idiota, você tem toda a razão. Eu não sei por que raios Aia apareceu aqui no lugar de Gaia. Vou levar para o terapeuta. Mas Gaia. De modo que quem olhasse de longe a relação entre Urano e Gaia, eventualmente poderia dizer: nossa, mas que coisa legal, né? O dia inteiro ali, um em cima do outro. Mas quando perguntada, Gaia não pareceu nem um pouco feliz. Acontece então que Cronos começa a articular a liberdade da mãe. Bate um papo com os irmãos, que são os titãs, arruma uma espécie de facão, desses que você encontra com alguém que trabalha no mundo rural, e arranca fora, decepa, corta o falo de Urano. Gotículas de sangue caem no solo e o falo é lançado ao mar. Das gotículas de sangue nascem as eríneas ou as erídeas, que são as deusas do ódio, deusas da vingança, deusas da discórdia. Do falo de Urano nasce Vênus. Junto com Vênus nasce Eros, também conhecido como Cupido, e Himero. Aqui temos uma importantíssima lição. Do falo de Urano, do ato de Cronos sobre o seu pai, do fato de decepar o falo, o pênis do seu pai, nasce o amor e o ódio. Então eu preciso que você entenda que onde houver amor,
ali haverá ódio. E onde houver ódio, ali há amor. Não entendi. Ora, na perspectiva da mitologia grega, ódio e amor nascem juntos. Então, quem quer que te odeie hoje, um dia te amou. Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas quem pode trair você é um amigo. Quem pode virar seu inimigo um dia foi amigo, porque os outros só incomodam. Quem quer que hoje seja seu inimigo, já sentou à mesa com você. Quem quer que hoje te odeie, um dia tem que ter te amado. Porque amor e ódio, na perspectiva da mitologia grega, nascem juntos. Por isso é comum um casamento acabar, deixar de ser uma relação de amor para ser uma relação de ódio. Uma amizade acabar, deixar de ser uma relação de amor para ser uma relação de ódio. Porque nascem juntos. Nascem juntos. Junto com o amor, ainda por ocasião do nascimento de Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, nasce o Cupido ou Eros. E por quê? Porque os gregos precisavam explicar a aventura da paixão. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a paixão é o único sentimento humano que não tem passado. Se você perdoar, tem que ter havido mágoa. Se você é amigo, tem que ter havido um processo de construção de confiança. Se você... A paixão não. A paixão é desnorteadora e sem uma explicação. Quem quer que esteja apaixonado, eventualmente passa horas tentando explicar, mas por que raios eu sou apaixonado por ele? Por que raios eu sou apaixonada por ela? E fica a tentar escarafunchar o que é da ordem das limitações racionais para explicar algo das emoções. E porque não consegue, os gregos resolveram o problema. Você foi flechado por Eros, você foi flechado por um cupido. A flecha entra e pronto. De repente, você se vê fall in love. Né? Se fosse bom, os anglo-saxões não teriam usado o verbo fall, cair, né? Fall in love. Estou me fazendo claro? Junto nasce Himero. E quem raios é Himero? É aquele que impulsiona você na direção do objeto de desejo. Então, quem faz você se apaixonar é o Cupido. Mas quem faz você ir lá é Himero. Pegou essa? Então, são deuses distintos, sim. Professor Vitor, deixe-me fazer uma pergunta. Esses deuses dos quais você está falando, os gregos faziam menção, se referiam a ele, havia um ato de louvor, havia um ato de conexão. Sim, sim, sim. Fazia parte do universo sagrado dos gregos. Por isso, mito. Acontece, então, que Urano se distancia de Gaia, Gaia. Urano, nem tem que avisar, né? Urano se distancia de Gaia e é quando nasce o espaço. Então, eu quero que você entenda que o espaço nasce quando o tempo aparece. O espaço nasce quando Cronos aparece. Urano se afasta de Gaia e forma o espaço. Cronos aparece, cronologia, cronômetro, cronológico, o tempo.
O tempo nasce junto com o espaço, já para os gregos, de 2.000 anos antes de Cristo. Mas coisa que a física só vai conseguir dar conta no século XX, com um fulano chamado Albert Einstein. Então, quando Urano, castrado, se afasta de Gaia, forma o espaço, Cronos aparece e está formado o tempo. Então, como explicavam o nascimento do espaço e do tempo? Assim, como acabei de dizer. Acontece que Cronos também vai ter filho. Como não era bobo, não queria passar pelo mesmo problema que o pai tinha passado. Então, ele fazia o seguinte: quando a criança se desenvolvia até o tamanho do seu joelho, ele engolia a criança. Esperto, né? Acontece que a mãe foi ficando chateada. Falou, pô, um esforço danado para colocar a criança no mundo e esse sujeito vem e engole. Lembrando que engolia, mas não matava, porque filho de Deus é Deus. E Deus não tem momento de nascimento nem de morte. Acontece que o caçula a mãe resolveu preservar. Pegou o moleque, escondeu em Tártaro e fez a criança crescer com mimos. Esse caçula, esse Deus, cresceu Zeus. Acontece que chega um momento, como todo bom caçula e criança mimada, Zeus chega para sua mãe e diz, escuta aqui, mãe, eu não quero mais ficar escondido, não. Eu sou um Deus, né? E já que não vou morrer, vou passar a eternidade me escondendo do meu pai? Quero não. Eu quero aparecer para o mundo. E aí a mãe diz para ele, olha, seu pai é danado. Se você quer crescer, vai ter guerra. Pegou a piada? Eu não sou um pacifista. Às vezes a guerra é necessária. Ninguém pararia Adolf Hitler com uma conversa, e olha que Gandhi tentou. De tempos em tempos, precisamos mijar nos campos, uivar para a lua e dizer, esse território é meu. Isso é postura, é posicionamento, é brilho. Às vezes, para crescer, vamos precisar travar batalhas, lutas, mostrar para o mundo ao que viemos. O mundo não vai dar para você de mão beijada o seu crescimento. Ele é conquistado com guerra, com luta, com esforço. É imprescindível mostrar-se para o mundo do jeito que você quer que o mundo te veja. Ah, mas fulano me vê assim, ciclano me vê assado. Lembre-se, as pessoas vão ver você exatamente como você se mostra para elas. Se quer que o mundo trate você diferente, mostre-se para o mundo de um jeito diferente. E é isso que Zeus quer fazer. Zeus não quer se manter na sombra. Zeus não quer se manter escondido. Zeus não quer manter-se fugindo. Zeus quer aparecer para o mundo. E ele diz, onde estão os meus irmãos? E aí teremos uma batalha sensacional. De um lado, sob a liderança de Cronos, os titãs.
Do outro lado, sob a liderança de Zeus, os olimpianos. E aí, irmão, é guerra de deuses, né? Então voa oceano para um lado, voa pão de açúcar para o outro, voa corcovado para o outro, voa do outro. Acontece que os olimpianos vencem a guerra e conseguem prender os titãs. De tempos em tempos eles se mostram. Você já deve ter visto aí vulcões, terremotos. De tempos em tempos, esses deuses conseguem mostrar que estão presos. Zeus é um líder fascinante. E ele consegue fazer com que cada um fique com um setor do planeta para cuidar, mas fazendo aquilo que você faz de melhor. Então, Afrodite fica com o amor, Poseidon fica com os mares. Tá claro? Para cada um dos deuses, Zeus lega, oferece, entrega um setor do planeta que precisa de governança. Ensinamento mitológico sensacional. Quando me perguntam, mas professor Vitor, eu sou inteligente? Ou quando afirmam, professor Vitor, eu sou inteligente. Veja, tentasse fazer de Mozart um grande físico seria o mesmo erro de tentar fazer de Einstein um grande músico. É sobre talentos. É sobre aptidões. Não acho que sejam talentos ou aptidões naturais. Calma. Acho que você aprendeu de alguma forma. Em algum momento alguém atravessou o seu caminho. E você acaba escolhendo. Mas é claro que também não posso negar que há predisposições genéticas, né? Se você pegar um sujeito que é recordista dos 100 metros rasos e pensar esse cara com 14 anos numa escola qualquer, ele é só um garoto desengonçado. Porque se ele tem habilidades genéticas, se ele tem habilidades naturais para ser um corredor dos 100 metros rasos, ele tem pernas compridas, ele é todo grande. E aos 14 anos ele parece só um bonecão do posto, andando para cima e para baixo. Mas se treiná-lo de maneira adequada, vira recordista mundial. O que eu quero dizer é que é imprescindível que você encontre para você o seu lugar no mundo. É imprescindível que você encontre para você a possibilidade do alinhamento entre características suas e aquilo que você resolveu fazer no mundo para o mundo. Se haveríamos de encontrar uma habilidade em Zeus, é essa, de encontrar para cada um dos seus ministros aquilo que é a sua maior habilidade. Pegou? De modo que isso faz com que a empresa funcione espetacularmente.
como cada um está cumprindo exatamente a função para a qual nasceu no mundo, o mundo está rodando azeitado. Está lindo, lindo de se ver. É uma coisa espetacular. Você olha e fala, não, é o mundo perfeito, não tem o que mexer. E por que não? Porque a liderança é impecável. Zeus foi lá e para cada um escolheu sua respectiva função de acordo com o seu talento. Acho que já deu para você sacar que a parábola dos talentos tem endereço certo, né? Por quê? Porque tudo isso que estamos dizendo vai ter muita força até o século V, até a queda do Império Romano. Do século V ao século XV, a mitologia grega foi enterrada. Ninguém nem ouvia falar. Vai ser recuperada no século XVI pelo Renascimento. Enquanto o cristianismo deu as cartas durante esses 1000 anos, todas essas histórias que estamos contando não estavam para jogo. Zeus, então, construiu um mundo perfeito. É sensacional. E aí, Epimeteu está conversando com Prometeu. Rapaz, mas que mundinho chato, hein? Meu Deus do céu, a gente não pode negar. Zeus arrebenta. Líderzão, mandou bem. Tudo aqui funciona, azeitado. Mas é chato demais. Nossa Senhora de Guadalupe do Perpétuo Socorro. É coisa muito ruim. Porque tem nada para fazer, amigo. É tudo perfeito, vai fazer o que aqui? Ai, ai. E aí, na conversa de Epimeteu com Prometeu, alguém tem uma ideia genial. E se a gente fizesse uns mortais? Como é que seria isso? Ó, a gente cria uns mortais, brinca com eles e morre mesmo. Daria pelo menos uma animada nessa tarde modorrenta. Não achei ruim a ideia, não. A gente tem que perguntar se o chefe topa, ver se Zeus aceita. Epimeteu e Prometeu, então, vai até Zeus, conta a ideia, Zeus diz, mas morre. Morre, seu Zeus morre. Morre mesmo, depois de um tempo, morre, é mortal. A gente cria, pá, brinca um pouquinho, depois morre. Eu autorizo. Você sabe que na etimologia da palavra, Epimeteu é o que pensa depois de fazer, um idiota, portanto, e Prometeu é o que pensa antes de fazer, um sábio, portanto. Acontece que Prometeu, aquele que pensa antes de fazer, disse para Epimeteu, aquele que faz e depois pensa, rapaz, você fica aí fazendo esses mortais que eu vou ali na mercearia e já volto. Quando Prometeu volta, Epimeteu já tinha construído tudo que você possa imaginar a partir de uma caixa de virtudes. Para o elefante deu aquele porte, apesar da delicadeza. Para a girafa deu aquele pescoção, para o guepardo deu a velocidade, para o leão deu a força. E Epimeteu está olhando para o último ser que ele criou e que não sobrou virtude nenhuma. Quando Prometeu chega. Prometeu pergunta, o que foi, Epimeteu? Ele diz, fiz bobagem. Prometeu fala, eu sei, você sempre faz bobagem, mas qual foi dessa vez? Então, eu criei esse bicho aí, ó, ser humano. E não tem nenhuma virtude para dar. Como assim? Pois é. Acabou. Já usei tudo que tinha que usar, sobrou nada. Prometeu, irmão, você criou esse bicho, o ser humano, e você não tem nada para ele? Não tem nada.
Prometeu, então, invade o palácio, pega a astúcia, a inteligência e entrega para essa criatura. O ser humano, portanto, não vai ter o porte do elefante, o pescoço da girafa, a velocidade do guepardo, a força do leão, mas ele vai ter a astúcia. Prometeu vai conversar, Prometeu e Epimeteu vão conversar com Zeus sobre o que aconteceu. Zeus fica muito chateado. Muito. E Zeus fica muito chateado porque se o homem tem a inteligência, ainda que seja mortal, pode construir uma história de um Deus. Ainda que seja mortal, ainda que seja finito, tem a possibilidade de escrever para si uma história muito diferente daquela que alguém possa contar por ele. É um barato perceber que há diferenças estruturais entre a mitologia hebraica e a mitologia grega quanto ao nascimento do homem. Na mitologia hebraica, o homem nasce como uma espécie de grande finale. De repente, o homem. Na mitologia grega, não. Prometeu e Epimeteu, na falta do que fazer, fez uma sujeita capaz de pensar. De qualquer maneira, fica um ensinamento mitológico grego aqui sensacional. Eu e você somos dotados da astúcia, eu e você somos dotados da inteligência, eu e você somos dotados do atributo que nos permite construir o mundo que queremos, a revelia daquele que nos tenha construído. Eu e você temos a habilidade da construção do mundo a partir dos esforços que são nossos. Eu e você temos a habilidade da construção do nosso mundo da maneira como queremos. Poderíamos recuperar Heidegger para falar sobre ser no mundo. Poderíamos recuperar Hannah Arendt para falar ser no mundo. Porque é isso. Se estamos aqui, temos a possibilidade da construção do mundo que queremos, porque temos características que nos aproximam dos deuses. Dotados da astúcia que somos, podemos fazer a vida que queremos viver. Eu sei que você olha para esse monte de história como se fosse uma espécie de conto da carochinha. É porque escolheu para si outras histórias que você não considera conto da carochinha. Mas se parar para pensar no frigir dos ovos, são só histórias. Contasse essa ou outras, não teria assim tanta diferença, vai. São só narrativas associadas ao sagrado e uma tradição. O só é por minha conta. São narrativas associadas ao sagrado e uma tradição, que nos trazem sempre perguntas e respostas muito interessantes. Mas a pergunta e resposta última que traz aqui agora é um convite a uma reflexão muito profunda. Se temos a possibilidade da construção da vida que queremos a partir da reflexão que é nossa, por que não fazemos isso? Por que insistimos em viver da mesma forma se temos a possibilidade da criação de um mundo diferente? Por que insistimos em pensar do mesmo jeito se podemos pensar de outro? Por que insistimos sempre nas mesmas reflexões se temos a oportunidade de reflexões diferentes? Por que lemos sempre os mesmos livros, assistimos os mesmos filmes e ouvimos as mesmas músicas, se nos é dada a possibilidade da construção do mundo a partir daquilo que mais queremos para nós? Se podemos refletir sobre o nosso próprio bem-estar, se podemos refletir sobre a própria natureza, se podemos refletir sobre quem somos e, sobretudo, sobre quem queremos ser, por que insistimos em ser mesmo sempre a mesma coisa?
Por que nos escondemos atrás de palavras do tipo, olha, não tem jeito, olha, não dá para ser diferente, olha, eu não consigo, porque o mundo, porque meu pai, porque minha mãe? E se a gente em algum momento resolver tomar para si as rédeas da própria existência e dar a ela os contornos que mais nos convém? Milan Kundera, escritor tcheco, escreve um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Porque chega a ser enlouquecedor se eu digo para você que nesse exato instante você pode fechar esse vídeo ou mantê-lo ligado. Nesse exato instante você pode desligar aqui e fazer tudo diferente do que vem fazendo na sua vida. Nesse exato instante você pode sair daqui e decidir deixar o cabelo crescer ou cortá-lo. Dormir ou continuar acordado, ir trabalhar ou não, mudar de emprego, beijar apaixonadamente a mulher que está do seu lado, o homem do que está do seu lado, fazer um carinho como nunca fez no seu filho, na sua filha. Só por hoje sair pelas ruas, olhar para o céu estrelado, observar o céu azul, caminhar pelo mundo como se estivesse acariciando o planeta. Você vai dizer que é bobagem, porque te ensinaram assim. Determinaram para você formas de conduta e de existir e você só aceitou. Como aqueles animais do presépio que aparecem no final de ano, que faz sempre assim com a cabeça. Você só negligenciou toda a liberdade que constitui a sua existência. Eu não estou falando sobre grana. Eu estou falando sobre possibilidades de uso dos sensores, dos membros, da cognição e da emoção para você vivenciar coisas diferentes. Isso pode ser feito se você tem ou se você não tem dinheiro. Não sejamos cínicos, vai. Se estivermos nos extremos, as coisas complicam um pouco. Mas ainda assim, tem negociação. Também não estamos falando de uma vida que você pode sacar da cartola de uma hora para outra, num momento de magia e fazê-la como você quer. Mas estamos dizendo de um esforço continuado que possa, aos poucos, conduzir você para uma existência mais digna. A liberdade de pensar, a liberdade de olhar o céu azul, a liberdade de andar pelas ruas, a liberdade de trocar uma forma de conduta e de existência está no seu colo. A inteligência ou a astúcia lhe foi dada. Você não precisa viver como viveu até aqui. Você pode escolher formas muito legais de existir. Tenho dito isso porque acredito, eu não sei se é possível uma vida feliz. Mas é possível uma vida interessante. Aliás, seja interessante. Num mundo com tanta gente nota 7, vai ser um espetáculo alguém que queira uma nota um pouco maior. Seja alguém com quem você tenha vontade de conversar, que tenha conteúdo, que tenha ideias, que fale de ideias. Chega de falar de pessoas, vai. Esse dia tinha uma propaganda no meu YouTube de uma menina dizendo: eu vi que você olhou meu Instagram 7 vezes. Ó, eu tô sabendo, hein? Sério mesmo que sua vida se resumiu a isso? Rolando o dia inteiro, curtindo fotos dos outros, ao invés de fazer as fotos que você possa curtir? Sério mesmo que você aceitou essa vida esmirrada, essa sopa rala que mal dá para dois? De uma vida conectada no tempo todo, quando você pode existir do jeito que você quiser? Sério mesmo que você limitou a sua existência a curtir fotos alheias ao invés de procurar uma vida que você possa curtir? Ah, vai! Não foi para isso que Prometeu foi lá para roubar a astúcia. Você pode ser muito mais interessante do que isso. O mundo não precisa ficar resumido a essa sopa rala que mal dá para dois. Você e eu temos as condições de uma existência muito digna. E nem é difícil, vai. Se para cada 10 minutos no WhatsApp você gastasse 2 minutos para aprender um idioma, se para cada 10 minutos no WhatsApp você gastasse 2 minutos para aprender um idioma, em 1 ano, 2 anos, você estaria versado. Maratone canais interessantes, ouça músicas que ninguém ouve, leia livros que ninguém lê, pergunte-se, pelo menos de vez em quando, pergunte-se, é essa vida que eu quero levar? E se a resposta for não, como
eu devo fazer para que ela seja diferente? Não é sobre por quê. Por que te joga lá atrás? É como. Porque onde quer que você esteja é ponto de partida para a vida que você quer. Dá trabalho. Não tem pozinho do pirim-pim-pim, não tem degraus do sucesso, não tem facilidade, mas tem a possibilidade do uso de recursos que você tem para uma vida que transborde. Chega de sobreviver. Está na hora de superviver. E se você acha que tudo isso que eu disse está condicionado a fatores econômicos, que depende do quanto você vai ganhar, lembre-se que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Dá para fazer coisas incríveis, como acariciar o seu filho, sua filha, ir atrás do homem ou da mulher que você ama, mandar uma mensagem encantadora para os seus pais, fazer uma oração que possa acalentar o seu coração. As melhores coisas da vida não se encontram em shopping. As melhores coisas da vida não são coisas. Beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo.